Tá. Bom, irmãos, por que eu sou um cristão? Essa pergunta, ela precisa ser feita por cada um de nós. E eu me lembro que domingo passado, eu comecei também dizendo, olha, por que eu sou o que eu sou? Por que eu faço o que eu faço? Por que eu canto o que eu canto? Por que eu creio naquilo que eu creio? Será que nós cantamos, por exemplo, só porque todo mundo canta? Os irmãos sabem, né? Nós temos o nosso Ministério de Louvor. Eu, pessoalmente, sou bastante eclético com relação à música, a ritmos. Existem uns 2 ou 3 ritmos que eu não gosto de jeito nenhum, mas é gosto pessoal. Mas a maioria eu gosto, né? Gosto de reggae, gosto de bossa nova, samba canção, né? É uma melodia muito, muito boa e vários outros ritmos. Não vou falar o que eu não gosto, tá, irmão? Para não fazer apenas uma crítica aqui. Mas muitas vezes, uma música muito bonita que é tocada na rádio ou nas rádios, tem uma melodia muito bonita. Quando a gente vai olhar a letra, irmãos, é uma letra que tem tudo, menos uma exaltação ao Senhor. Então, como pastor, a responsabilidade, em primeiro lugar, é minha. Pedro, é o responsável pelo Ministério do Louvor. Nós temos aí uma interação, um relacionamento muito bom, somos bastante flexíveis, mas tem algumas canções que não tem como a gente permitir, porque a gente vai estar cantando, e a gente vai cantar aquilo que a gente crê, segundo a palavra de Deus, segundo a palavra de Deus. Então, porque eu creio o que eu creio, porque eu faço o que eu faço, porque eu canto o que eu canto, e porque eu sou cristão. Porque eu sou cristão. Como nós lemos aqui, foi Antioquia que eles foram identificados como cristãos, que também significa pequenos cristos, ou seja, onde eles chegavam, eles carregavam a identidade de Cristo. No início, como eu falei semana passada, isso era um termo negativo e até pejorativo. Às vezes nós somos também chamados hoje de alguns nomes que quem nos chama o faz mais no sentido de estar debochando de nós. Por exemplo, lá vai o Bíblia. Você já ouviu essa expressão? Lá vai o Bíblia. É um termo, é um deboche. Mas se nós pararmos para analisar, ao mesmo tempo pode ser uma honra nós sermos chamados e sermos, vamos dizer assim, identificados como o livro que é a própria palavra de Deus. Lá vai o aleluia, lá vai o beato, lá vai o fanático e por aí afora. Eu falei semana passada, vou só repetir aqui, aliás, eu já falei isso várias vezes, que houve um tempo que nós éramos chamados de protestantes, depois passamos a ser chamados de crente, depois de evangélicos e o cristão, acho que, e tem o gospel também, que é um termo importado, mas que eu acho que o que mais nos identifica de verdade é a palavra cristão. Cristão. E eles, embora inicialmente tenha sido um termo usado de forma negativa, eles assumiram, e com o passar do tempo, cada vez mais, nós assumimos e precisamos assumir essa nossa condição de cristãos. E eu falei então, irmãos, dei alguns pontos, vou apenas relembrar aqui. Por que eu sou um cristão? Em primeiro lugar, eu nem vou perguntar, porque certamente ninguém vai lembrar. Não estou aqui menosprezando os irmãos, não, mas nem eu lembraria, Eu tenho escrito aqui. Primeiro ponto dessa pergunta, por que eu sou cristão? Aliás, vou perguntar, alguém lembra? De repente alguém anotou semana passada? Não, então tá certo, Não me decepcionei, porque é isso que eu já esperava, e também eu faria a mesma coisa. Em primeiro lugar, eu sou cristão porque eu fui alcançado pelo amor e pela misericórdia de Deus. Esse é o primeiro ponto, irmãos. A resposta a essa pergunta jamais poderia ser, eu sou cristão porque eu sou nova vida. Olha, irmãos, eu nunca fui de outra denominação. Isso me dá uma alegria, mas não me enche de um orgulho denominacional, porque assim como eu conheço pessoas, eu conversava com um amigo meu, até o rapaz que vai fazer aqui o nosso painel, eles têm uma banda, eles têm um grupo chamado Grupo Gálatas.
Esse rapaz que é marceneiro, eu o conheço há mais de 40 anos. Ele se batizou na mesma igreja que eu era, foi da mesma juventude, só que depois ele saiu e foi para outra igreja. E pessoal, pelo menos um rapaz desse grupo, Gálatas, ele é da mesma igreja que é Metodista Betel, lá em Campo Grande, né? Em frente à antiga Sendas, que agora não é mais Casa Sendas, nem Extra. Há quase 50 anos que ele é lá da igreja. Eu sou da Nova Vida há 45 anos. Existe o lado bom, né, da gente fincar raízes, mas eu não posso ser identificado, ou qualquer título denominacional não pode ser comparado ao fato de eu ser cristão. Podia ser de qualquer outra igreja séria evangélica, qualquer outra igreja séria. Então, em primeiro lugar, repita comigo: eu sou cristão porque fui alcançado pelo amor e pela misericórdia de Deus. João 15,16: vocês não escolheram a mim, muito pelo contrário, eu escolhi vocês, eu alcancei vocês, eu achei vocês. Deus, irmãos, Ele foi movendo, Ele foi transformando situações em nossa vida, Ele foi trabalhando nas circunstâncias para que os nossos olhos fossem abertos. Nós lemos aqui, se eu não me engano, 16, deixa eu marcar aqui para não perder, 16 versículos do Salmo 119, são 176 versículos, talvez nós ainda estivéssemos lendo, né, se fosse ler o Salmo 119 todo, mas o versículo 105 do Salmo 119, diz assim, espero não ter sido traído pela minha mente, tá bom, irmãos? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Deixa eu ler outro aqui. É o 105, perdão. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. A partir do momento que eu fui encontrado pelo Senhor, os meus olhos se abriram. Isaías fala, num texto se referindo à vinda de Cristo, ao nascimento de Cristo, que o povo que andava em trevas viu uma luz. Quer dizer, essa luz nos alcançou, irmãos. Essa lâmpada que é a palavra de Deus, ela inicialmente clareou o meu caminho. Caminho de trevas, caminho, sabe, de espinhos, caminho de tantas coisas. Nós hoje amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. É a palavra de Deus que diz isso, irmãos. Ser cristão, portanto, irmãos, é reconhecer que nós somos fruto da misericórdia de Deus, porque todas as nossas justiças não passam de trapo de imundícia. É o que a palavra de Deus diz lá em Isaías 64. Existem algumas versões, né, com palavras diferentes. A minha versão que eu transcrevi aqui também é um pouquinho diferente, mas diz assim, Isaías 64, 6, mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como... Segundo, eu sou cristão porque amo a Deus por aquilo que Ele é, e não por aquilo que Ele pode me dar. Você pode dizer amém, irmãos? É verdade que muitos de nós, irmãos, inicialmente nos aproximamos de Deus, levados por uma situação difícil, quase todos nós. Quando não é um problema de emprego, é um problema no casamento. Quando não é um problema de casamento, é uma enfermidade. Quando não é enfermidade, é um problema psicológico, é um problema espiritual. Enfim, Deus trabalha nessas coisas. Eu até citei semana passada que em tese, Zaqueu não estava doente, não tinha problema financeiro, a Bíblia não fala da família dele, mas ele tinha um problema interior, ele não tinha paz na sua alma, né? Então, a maneira como a pessoa vai a Cristo, são as circunstâncias que o próprio Deus prepara. Existem muitos provérbios populares
que algumas pessoas acreditam que estejam na Bíblia. Eu gosto de, às vezes, ficar pesquisando lá no YouTube, né? 5 versículos que não estão na Bíblia, quer dizer, que as pessoas acham que estão na Bíblia. Versículos e ditos populares. Um deles, sabe qual é, irmãos? Você talvez fique espantado agora. Eu vou falar aqui. Aquele que não vem pelo amor, vem pela dor. Você já ouviu isso? Você já falou isso? É muito bonito. O princípio é um princípio até bíblico, mas não existe esse versículo na Bíblia, né, mestre Anderson? Esse versículo não existe na Bíblia. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. É claro que Deus trabalha na dor. E a dor é um momento de muita sensibilidade em que algumas pessoas são levadas a se encontrar com Deus. Tanto que eu tinha um pastor Adolfo, que ele... Hoje em dia as coisas estão muito diferentes, né? Os cerimoniais fúnebres são muito diferentes, né? Muito diferentes. Mas eu sou de um tempo que havia um culto evangelístico na hora do sepultamento, irmãos. E o meu pastor Adolfo, ele pregava, na igreja ele pregava 1h30, no cemitério uns 40 minutos só, mais ou menos. A gente cantava, né? E ele pregava, e ele fazia apelo, e pessoas aceitavam Jesus lá no cemitério. Já viram uma coisa dessa, irmãos? Porque ele sempre dizia, é aquele momento que as pessoas estão muito, muito tocadas, e realmente, irmãos, é um bom momento. Só pensar na brevidade da vida, a pessoa está angustiada, é o momento que a palavra de Deus entra. Então Deus também aproveita essas oportunidades. E talvez a maioria de nós, ou quem sabe todos nós, tenhamos vindo a Cristo por causa de uma situação muito difícil. Só que conforme nós vamos conhecendo a Cristo, vamos amadurecendo na fé, vamos conhecendo a palavra de Deus, a gente passa a entender, irmãos, que a nossa permanência em Cristo não é mais por aquilo que Ele nos dá, que nós somos cristãos porque fomos alcançados pela graça, pela misericórdia, porque Ele nos amou primeiro, porque Ele nos chamou, né, nos pegou pelo braço, pela mão. É o que acontece, aí aquelas pessoas que permanecem em Cristo, mas ficam na dependência das coisas que podem receber, essas pessoas elas transitam numa linha muito tênue entre o cristianismo e o mundanismo, e o consumismo, e o materialismo, né? E esta é a razão, irmãos, eu vou abrir aspas aqui, para falar de uma situação que eu creio que não esteja acontecendo, ou não aconteceu, ou se já aconteceu com alguém, né? Mas eu estou falando aqui de um modo geral, a razão porque às vezes pessoas ficam pulando de igreja em igreja, de profeta em profeta, de pregador em pregador, porque vamos ali porque ali o profeta revela. Vamos lá porque lá profetiza, ora nas madrugadas pelo meu nome. Vamos num lugar assim, e as pessoas estão só querendo, e eu conheci uma pessoa que uma vez eu perguntei, o irmão dele que era evangélico, né? E como é que está seu irmão? Já se converteu? Pastor, ele ainda não aceitou Jesus não, mas ele não perde uma reunião de segunda-feira da irmã fulana de tal, porque ela revela a vida dele, mas nunca se converteu. Tá bom, vai lá, está ouvindo a palavra, mas... está apenas interessado naquilo que a irmã pode revelar, e não na revelação maior que é Jesus, que veio para nos salvar, amém, irmãos? Veio para nos salvar. Então quando aquela revelação fica fraca, ou não satisfaz, aparece outro profeta que é mais poderoso, aí aquele outro profeta que é o da moda, aquele outro agora que está bombando no YouTube, todo mundo vai para lá, né? E quando Deus falha, porque na visão de muita gente, Deus falha quando não dá o que ela quer, sabe? Ou porque a igreja é fraca, ou porque o pastor não tem poder, ou a oração não. O exemplo mais tocante é Jó. Viste o meu servo Jó, como ele é fiel, como ele me ama, como ele anda dos meus caminhos. Eu não posso usar a expressão cristão aqui, porque não existia, né, no Velho Testamento, mas poderia dizer, viste como meu servo Jó é um cristão. Cristo não tinha se revelado ainda, então, mas só para os irmãos entenderem, como ele me ama, como ele é fiel, como ele é devotado a mim, como ele faz suas orações, como ele oferece os seus sacrifícios pelos seus filhos,
Não, Satanás falou, que isso? Ele só te serve porque o Senhor tem abençoado com toda sorte de bênção. Ele é rico, ele tem empregados, ele tem fazendas, ele tem lavoura, seus filhos são saudáveis, sabe? São bonitos e tudo, sabe? Deus falou, não, eu conheço o coração dele, sei que ele é homem. Eu gosto desse versículo, irmãos. Eu sei que ele é um homem íntegro, repita comigo, íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Integridade, retidão, temor e desviar-se do mal. Satanás não acreditou e Deus permitiu, irmãos, que Satanás tocasse em Jó, e a história todo mundo conhece. Jó ficou angustiado, teve depressão, Jó pelo lado humano, sabe, irmãos, mas ele, logo de início, quando ele recebeu a notícia que tinha perdido tudo e finalmente perdeu os próprios filhos, ele se prostrou, ele raspou a cabeça e ele falou, nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isso Jó não pecou contra o Senhor. Talvez a gente pense assim, mas esse exemplo está fora da curva, esse é um exemplo muito diferente, pastor. É um exemplo muito diferente. A Bíblia fala pouca coisa sobre Jó. Eu estava conversando com o irmão Heleno, né, pastor Heleno, outro dia aí pelo zap sobre Jó, né, quem era Jó, de onde ele veio. A Bíblia não dá muitos detalhes. E existem teólogos que nem acreditam que Jó tenha existido, irmãos. Só que ele foi um homem real, ele teve a sua família, ele teve a sua prova, ele se entristeceu, se angustiou, e no final ele falou, olha, mesmo Deus tendo falado no início que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviar do mal, foi só no final que ele falou, né? Agora eu sei que o meu Redentor vive, e que falou também que eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Quer dizer, a prova toda que Jó passou serviu para aproximá-lo mais de Deus. Mesmo quando as coisas não vão bem, irmãos, nós precisamos manter a nossa identidade como cristãos. Mesmo diante das adversidades, diante das enfermidades, mesmo quando Deus se cala, mesmo diante de uma situação que a gente não entende, mesmo quando a porta de emprego não se abre, mesmo quando o casamento passa por uma crise, mesmo quando um filho está na UTI, o exemplo de Jó deve nos fortalecer, irmãos. Jó entendia que servir a Deus, que adorar a Deus, que andar com Deus era mais importante do que tudo. Às vezes, nós cristãos, irmãos, podemos até dizer assim, essa situação está desesperadora, a dor está demais, parece que eu não vou aguentar, eu estou no meu limite, eu não sei porque isso está acontecendo. Mas nós podemos dizer como Jó, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que o meu Redentor vive, e vou continuar amando e servindo ao meu Deus. Por ser cristão, eu não sigo a Deus pelas coisas que Ele pode me dar, irmãos. Nós, nesses tantos anos, né, que a nossa igreja está aqui, nós convivemos com tantas pessoas. Deus chamou para a sua glória tantos irmãos queridos nossos, não é verdade, irmãos? Tantos irmãos amados e queridos. Às vezes eu olho para aquele cantinho ali perto onde está o irmão Devanildo, bem do lado dele, né? Parece que eu estou vendo o irmão Jobé. Irmão Jobé é aquele que dava um glória bem alto. Quantos lembram aqui, irmãos? Do lado da Andréia e do
Gustavo, não tem como a gente não lembrar do nosso querido diácono Carlos. Andréia está aí firme. Irmãos, se lembram do Luiz, que chegava aqui, magrinho, né, já nos últimos dias, quando ele estava doente. Ele vinha aqui, e ele orava, ele ficava andando aqui antes de começar o culto, ele sabia que estava doente, né, ele se batizou em dezembro. E um pouquinho antes da pandemia, quando estava começando a pandemia, ele veio a falecer, mas não foi nada de Covid não, ele já estava bem doentinho mesmo, né? Quando eu olho ali para aquele canto ali onde está a Marcela, a Daniel, não tem como a gente não lembrar da nossa querida e saudosa Elaine, e tantos outros irmãos. Às vezes eu pego fotos, né? Fotos da igreja, das festividades da igreja, eu vejo aqui cantando no nosso coral, Coral dos Homens, o irmão Batista, obreiro, pai do diácono Márcio, que agora faz 5 anos que ele faleceu. A irmã Odete, velhinha aqui. Eu lembro do irmão Crispim. Quantos lembram do irmão Crispim, irmãos? Lembra do irmão Crispim? É verdade. A irmã Georgina, que o filho dela sofreu um acidente ali, né? Caiu da laje. E ela, como ela vinha aqui pedir oração pelo seu filho, um dia passou mal e Deus a chamou, né? O cristão, ele passa pela dor, ele passa pela prova, ele passa pela angústia até da alma, irmãos, como Jó passou, mas não abre mão da fé em Deus, amém, irmãos? Porque principalmente esses irmãos que eu citei aqui, e outros, né, irmãos? Os irmãos que me vieram assim na cabeça, e muitos outros. Poderia citar o meu próprio pai, né, que isso já tem 36 anos. Deixou um legado, um homem que não aprendeu a ler nem escrever, mas um homem que deixou um legado, um homem que gostava de evangelizar, de dar Bíblia de presente para as pessoas que ele trabalhava e conhecia. A gente passa por um vale muito grande, mas quando entendemos que foi Deus que nos chamou e que nós não podemos, como diz o apóstolo Paulo, que nada poderá nos separar do amor de Deus, nem morte, nem vida, nem angústia, nem profundidade, nem tristeza, nem principados, nem potestade, nem perigo, nem nudez, nem fome, nem espada. Então a gente vê que esse é o retrato do cristão, crente. Alguns se dizem cristãos, irmãozinho, porque foram mandados embora do emprego, acham que Deus não podia ter feito aquilo. Alguns são cristãos e acham porque sofreu um acidente de carro, né? E por que Deus permitiu, e abandonam a Deus. Emprego vem e vai, carro vem e vai, mas a nossa vida com Deus, irmãos, não pode ficar limitada às circunstâncias. Você pode dizer amém, meu irmão? Por ser cristão, eu também, irmãos, ou melhor, eu não sigo a Deus pelo medo. Tem muita gente que está na igreja porque tem medo de ir para o inferno. Se não tivesse o inferno, né, talvez muitos não estariam servindo a Deus. 1 João 4,18, no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo, aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Eu não sigo a Deus por medo, por achar que algo de mal vai me acontecer. Isso aí, irmãos, é uma coisa daqueles que seguem as entidades malignas. Já ouvi muitas histórias, você já deve ter ouvido histórias também. Pessoas que foram chamadas por Deus, que Deus se revelou a elas, colocou alguém para evangelizar, e os olhos começaram a se abrir, mas elas participavam de algum desses movimentos, né, de feitiçaria e tudo. E quando a pessoa comunicou que ia sair, que ia deixar, que ia para a igreja, aí vem logo alguém possuído por uma entidade dizendo que ela não pode sair, porque se sair, um filho ia sofrer um acidente, o marido ia perder o emprego, a pessoa, quer dizer, são ameaças. Ameaças. Não, Deus nos trata com amor. Ah, pastor, mas a Bíblia não fala também que aqueles que abandonam ao Senhor, mas isso é a palavra de Deus.
É o que Deus ensina. E outra coisa, quando uma pessoa, ela está fraca na fé, ela está, sabe, desanimada, ela não é lançada fora. A palavra de Deus diz que o Senhor não veio para apagar a torcida que fumega e nem esmagar a cana quebrada. Isso é no sentido figurado, né? A luz da pessoa já está bem fraquinha, a pessoa está desanimada, Deus não vem e acaba de apagar a luz, acaba de destruir. Não, Ele vem para acender, Ele vem para, sabe, iluminar, Ele vem para aquecer novamente, Ele vem para dar vida. Isso que o Senhor faz. Por isso nós devemos amar a Deus sem medo e sem reservas, porque Ele está ao nosso lado até no momento mais difícil da nossa vida. Isaías 41:13, pois eu sou o Senhor, seu Deus, que o segura pela mão direita e lhe diz, não temas que eu ajudarei. E agora, quase terminando, irmãos, já estou terminando, tá? Alguns não querem ser cristãos, não querem ser seguidores de Cristo verdadeiramente, por causa de uma tradição. E o ponto que eu quero ressaltar neste momento é que, por ser cristão, eu não tenho que seguir a tradição. Eu conheci pessoas que falaram assim, poxa, o Senhor está se revelando a mim, eu quero seguir o Evangelho, mas a minha família toda é da religião tal. Toda da religião tal. E a pessoa fica às vezes presa à tradição. Ou então a pessoa é uma cristã, ele é um cristão apenas por tradição, porque o seu avô era, o seu pai era, sabe? E ele tem que seguir, e não é assim, irmãos. Cada um vai ter que ter a sua própria experiência. Por ser cristão, eu sigo a Deus e vivo na dimensão de que tudo aqui é passageiro e transitório. Nós sabemos que o nosso lugar aqui, irmãos, sabe, não é cativo. Tiago 4,14, vocês nem sabem o que acontecerá amanhã, nós nem sabemos, irmãos. Olha, quem estava aqui domingo passado? Levanta a mão. Isso, obrigado, irmãos. Quantos tiveram boas notícias, você recebeu bênçãos esta semana? Pode levantar a mão aqui, irmãos, alguns. Mas não vou pedir para levantar a mão não, mas certamente alguns irmãos tiveram notícias tristes essa semana, se decepcionaram, sentiram angústia da alma. Quer dizer, nós nunca sabemos o que poderá nos acontecer amanhã, e o cristão, aliás, no próximo instante, e nós como cristãos, seguidores de Cristo, devemos ter essa noção exata. Nós fazemos nossos planos, né? Agora, há muita facilidade de se viajar, né? De avião. Eu sou o mesmo, né? Que agora minha filha morando em Brasília, irmã da Nete morando em Belém, a gente está sempre vendo, e às vezes é a oferta da madrugada. Tem mais alguém que vê isso, irmãos? A oferta da passagem é da madrugada. A André também é Brasília, né, André? E às vezes a passagem está baratinha, só que você quer comprar para daqui a 6, 7 meses, você compra. A gente compra, paga no cartão em 10 vezes, a gente não sabe nem se vai estar aí no dia seguinte. É verdade, irmãos? Mas isso faz parte dessa sociedade em que nós vivemos. O que eu estou querendo dizer para os irmãos é que nós até devemos fazer planos, mas Tiago fala assim, vocês nem sabem o que vai acontecer amanhã, que é a vida de vocês. Vocês são como a neblina que aparece por um tempo e logo depois se dissipa. Então nós como cristãos, irmãos, devemos estar ligados, que Jesus está voltando, que o tempo é curto, que a nossa vida é passageira. Vamos fazer plano? Vamos, porque estamos aqui, né? Não vamos também abortar, suspender toda a nossa vida, né? Não, nós temos família, temos trabalho, temos lazer, temos férias, temos tantos relacionamentos, mas olha, nós estamos aqui, mas nós estamos olhando para o alto, nós estamos com o pé no chão, quer dizer, temos que ter pessoas equilibradas,
no nosso trabalho, na nossa família, nas nossas finanças, nos nossos relacionamentos, mas sabendo que a qualquer momento nós seremos chamados por Deus. Amém, irmão? Então o cristão verdadeiro, ele precisa viver nessa expectativa. E terminando mesmo, por ser um cristão, irmãos, é indispensável que nós vivamos em comunidade. Não existe cristianismo de uma pessoa. Cristianismo é o ajuntamento de pessoas que adoram a Cristo. O cristão, ele valoriza a comunidade, a comunhão com outros irmãos. Ele sabe o quanto é importante fazer parte da igreja e crescer em comunidade. É através da igreja, irmãos, né, que atua nos cultos, na oração, sabe? Até nos ensaios, nos ensinos, nos discipulados, que o crente vai criando fibras espirituais, vai amadurecendo, porque quando há união, segundo o salmista no Salmo 133, ó quão bom e agradável é que os irmãos vivem em união, né? E no finalzinho diz que ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém, meu irmão? Então vamos fazer parte da igreja do Senhor. Eu já tinha até pregado sobre isso, mas recentemente um vídeo de um pastor falando que às vezes nós reclamamos da igreja, achamos que a igreja não está do jeito que deveria estar. Aí ele fez analogia com a Arca de Noé, irmãos. Imagina como deveria ser o ambiente na Arca de Noé, o cheiro na Arca de Noé, os animais, cada um com as suas manias, né? Imagina se você fizesse parte da família de Noé e você quisesse descansar de madrugada e o macaco pulando para lá e para cá, o marreco, o marreco dando aqueles gritos dele, né? O cachorro latindo, claro, o cachorro vai latir, não vai miar, né? O cheiro, a sujeira. A arca podia ter muitos fatores negativos, irmãos, mas tinha um fator que era o mais importante. Quem estava na arca estava protegido. Quem estava na arca sobreviveu. Não estou dizendo que a pessoa que não está momentaneamente na igreja não vai, é um cristão, né, fraco, não. Estou dizendo que a comunidade, irmãos, nós temos às vezes situações difíceis, dificuldades, problemas, ferro com ferro se afia, né? Mas Paulo fala que embora sejamos muitos membros, e cada membro com a sua função, cada membro com a sua participação importantíssima, nós fazemos parte de um só corpo, onde o cabeça é Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe. Então, quando perguntarem para vocês, meus irmãos, por que vocês são cristãos? Eu dei aqui 5 ou 6 respostas. Mas, talvez, resumindo tudo, eu poderia dizer, ou você poderia dizer, eu sou cristão, porque um dia eu estava nas trevas, e hoje eu estou na luz, fui alcançado pela graça do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé.